Oi, gente, tudo bem com vocês? Que alegria ter vocês aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Joyce. Sejam todos muito bem-vindos no meu canal. Eu vou trazer aqui um tema hoje, onde fala assim, como conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Esse tema eu vou trazer aqui em Romanos 12. Vou ler dois versículos, o 1 e o 2. O versículo 1. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, no versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformais-o pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita e a vontade de Deus. Amém? Então, Paulo, ele está fazendo um rogo. Rogo significa súplica, um pedido. Quando Paulo diz, rogo pela sua misericórdia, ele está revelando tudo o que foi ensinado sobre a salvação. Do que Jesus fez para nos salvar, para nos tirar da escravidão do pecado, de Satanás. Aquele que ele estava morto, ele deu vida. Aquele que estava no fundo do poço, ele tirou. Tudo isso é expressão da misericórdia de Deus por nós. Se não fosse a sua misericórdia, nós não estávamos aqui. Nós ainda estamos aqui, nós seríamos escravos do Satanás, né? Paulo roga que nós apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Na antiga aliança, o sacerdote, ele representava o povo, e ele levava um cordeiro para ser sacrificado e oferecido a Deus no altar, né? Hoje, o sinal é o batismo. Agora, na nova aliança, não tem mais o cordeiro para ser sacrificado e ser oferecido a Deus. O cordeiro de Deus, ele foi sacrificado e foi oferecido para sempre. Quando o sacerdote colocava o cordeiro no altar, ele não podia tirar mais. Era uma entrega para sempre. Não podia mais ser tirado. Agora é você e eu que oferecemos nosso corpo ao altar de Deus, como sacrifício por Deus. Como sacrifício vivo, aliás. E esse corpo, ele foi comprado por Deus. É a morada do Espírito Santo. E é preciso ser colocado como sacrifício de Deus. Se oferecer a Deus como sacrifício, né? Você entrega o seu corpo, mas não é mais esse sacrifício. Você entrega seu corpo, mas não é um corpo morto. É um sacrifício vivo. Não é um sacrifício corpo morto, é um sacrifício vivo. Ele é também santo. Eu, você, nós temos que ser santificados. É preciso apartar daquilo que é errado. Antes você oferecia o seu corpo para o pecado, né? Nós oferecíamos o corpo para o pecado. Agora
Você precisa oferecer o seu corpo a Deus. Nós precisamos oferecer o nosso corpo a Deus. Paulo diz, apresentai os vossos corpos em sacrifício, que é o culto racional. Culto racional é uma entrega, a entrega do cristão a Deus, com entendimento, sinceridade, que envolver a mente transformada pela renovação, vivida numa vida de adoração, em todos os aspectos da vida, do dia a dia. É ter um comportamento, um modo de vida que envolve os seus atos, as suas atitudes, né? Em todas as áreas, não só na igreja, mas no trabalho, na família, nas interações sociais, que a sua fé, os seus princípios morais devem ser vividos continuamente. Não se transformar com as loucuras, não se conformar com as loucuras deste mundo, mas ter uma mente renovada, né? Que a nossa mente ser renovada. Mas como entender a vontade de Deus para a nossa vida? Para entender a vontade da nossa vida, é conhecer a vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus é um estilo de vida. Quando você tem o seu corpo consagrado, a sua mente transformada, quando você se apresenta, quando você se transforma, parece que Deus abre os vossos olhos, meus olhos, seu olho, e tira a venda. E ele diz assim: filho, esta é a minha vontade para você. Quanto mais perto você estiver de Deus, vai ser melhor ainda você entender qual é o propósito de Deus para a sua vida. Mesmo quando nós achamos que algo que nós queremos é melhor para nós, mas Deus, a vontade de Deus, que é o melhor, é a dele, não é a nossa, né? Na verdade, a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Às vezes nós achamos que aquilo que nós queremos, que é boa para nós. Mas Deus, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente, ele conhece todas as coisas, ele vê, ele é todo poderoso. Ele é onipotente, ele é todo poderoso, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, ele está aqui, ele está aí, ele está em todos os lugares. Às vezes, eu vou dar um exemplo, você vai fazer uma viagem, está indo ali, aí você vai fazer uma curva. Você não sabe o que tem lá naquela curva, mas Deus, por ele ser um Deus todo-poderoso, por ele ser onisciente, ele já conhece, e ele é onipresente e onisciente, ele já sabe o que é que vai acontecer, o que tem lá quando você fazer uma curva. Se tem um buraco, se tá tendo um acidente ali, o trânsito está parado. Então, ele já sabe, e nós não sabemos, né? Nós não temos esse poder. Então, por isso que a vontade dele, que é sempre melhor para nós. Eu vou dar um exemplo aqui. Há muitos anos atrás, eu estava junto com meu esposo, a gente estava dirigindo, e eu ia indo numa estrada, e aí eu fiz uma curva. Quando eu fiz aquela curva, tinha um caminhão atravessando, ali no meio da rua, na curva. Eu quase entrei debaixo daquele caminhão. E aí o meu esposo ficou apavorado, ele gritava para me frear. Quanto mais ele falava para me frear, aí que eu corria para entrar debaixo do caminhão. Então, Deus me livrou daquilo ali. Quer dizer, a vontade
a vontade de Deus é a melhor. Foi a melhor para mim. A vontade dele, ele sabia que ali tinha um caminhão, estava virando a curva, né? Eu não poderia estar indo ali correndo. Deus conhecia. Então, sempre aquilo que nós achamos que é melhor para nós, mas sempre é a vontade de Deus primeiro. É a vontade de Deus que é melhor para a nossa vida. Então, são essas palavras, né, que eu trouxe hoje para vocês aqui, que a vontade de Deus é a melhor, é a vontade dele que é agradável para a nossa vida. Essa mensagem, se ela trouxe algum benefício para você, deixe o seu like, comente alguma coisa, compartilhe. Se você quiser fazer alguma pergunta, faça. Pode fazer a pergunta que eu vou ler e eu vou responder aquilo que vocês estiver perguntar para mim. Ok? Muito obrigado mais uma vez pela presença, por vocês estarem aqui, né, ouvindo essa mensagem. Eu agradeço de todo o coração. E que Deus possa renovar a vossa mente, o vosso coração, a cada dia, que vocês possam ser transformados, que vocês possam conhecer qual é a vontade de Deus para a vossa vida. Amém? E nós nos encontramos no próximo vídeo.